né? Então, na minha família, eu sou neta. Eu sou neta, a avó de criação, minha avó de criação não é a mãe verdadeira do meu pai, mas de criação, é tudo de origem de candomblé. Eu venho de uma família, né, com a raiz lá, paterna, do candomblé. Né? Então eu tenho família íntima minha que é do candomblé. E eu não fico lá criticando, jogando na cara ou pregando contra. Não, eu respeito. Eu respeito o quê? Eu respeito a fé da pessoa. Ela crê naquilo. Agora, aplaudir, sentar junto e fazer junto, como se tivéssemos a mesma fé, sabe? Fazer acordo junto, vamos fazer acordo junto, não dá. Não há, a palavra é clara, não há. Não há comunhão entre luz e trevas, não há. Você respeitar as pessoas, a fé das pessoas. Mas não vai compactuar e nem crer naquela religião. Eu respeito a pessoa que tem aquela religião e a fé dela. Mas eu não creio naquilo e não vou compactuar com aquilo. Né? Então, agora também, né? E Deus falou que a coisa ia piorar muito. Agora há pouco tempo eu vi um vídeo também, que, né, nessa mesma congregação que a gente pertencia, a vacina foi considerada doutrina agora, né? É doutrina. Então como é que você vai obrigar os fiéis, sabe, a fazer algo que eles não estão se sentindo seguros de fazer? Nem Jesus, a palavra fala. Jesus não arromba porta, Jesus não obriga a gente a fazer nada. Nada. Ele vem e nos faz um convite, a gente aceita se quiser. Jesus não impõe nada, né? As doutrinas dele estão aqui, você segue se você quiser. E a palavra fala, ai daquele que acrescentar ou tirar um tio, uma vírgula, um ponto. E aí você vai lá e transforma agora a vacina em doutrina. Se você não vacinar, você está em pecado, porque agora é doutrina da igreja. Como doutrina? Onde que está isso na Bíblia? Né? Então, olha os frutos. Vai vendo os frutos. E aí você vai ficar debaixo de uma autoridade que já não dá frutos que testificam a Bíblia. Né? Então, são esses pequenos detalhes, essas pequenas coisas que vão, né, que você vai acendendo a sua luz e que você vai falando, não vou compactuar com isso. Né? E aí, se você chega para mim e fala, ai, Angélica, mas aí você está falando contra a liderança, você está batendo de frente contra a liderança. Não estou batendo de frente contra a liderança. Eu estou batendo de frente contra aquilo que a liderança diz acreditar e do outro lado aplaude as trevas. É com isso que eu estou batendo de frente. Eu não estou batendo de frente com a pessoa. Né? Eu estou batendo de frente com o seguinte, com os frutos. Com os frutos. Não, tá bom, você quer chegar aqui e pregar santidade, pregar Jesus, pregar tudo isso e depois sentar lá e aplaudir a cidade sendo entregue ao poder das trevas, sendo entregue aos orixás? Então tá, amém, você faça isso. Mas eu não vou ficar aqui fazendo junto com você. Eu não vou fazer junto. Porque aquele que compactua, criminoso é junto. Não é assim? Se você assistir, se você ver, for testemunho ocular de um crime, de um homicídio, e se calar, e mais tarde descobrir, você é arrolada nos autos como cúmplice. Você viu infernado, não é dessa forma? E aí vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Vamos ver em Gálatas 2, 11 e 14. Isso aqui é ver os frutos. É ver os frutos e não compactuar. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Sabe quem está falando isso aqui? É Paulo. O apóstolo Paulo. Em Gálatas 2, de 11 a 14, ele diz: e chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios.
Mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé, tá aqui, ó, Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Então você vai lá e obriga o povo a viver em santidade e a largar as coisas demoníacas. Mas depois você senta e aplaude o demônio. Então você vai lá e prega que não há comunhão entre luz e trevas. Aí depois você vai lá e faz um acordo, assina um acordo, né? Um acordo, como é que eles dizem, quando são várias religiões, ecumênico. Como assim acordo ecumênico? Aqui, ó. Aqui, ó. Não há. Se você não vive desse jeito, então não cobre o outro que viva. Você tá entendendo? Então, com que autoridade você vai... Então, com que autoridade Pedro ia exigir alguma coisa fazendo as coisas que estava fazendo aqui? Com que autoridade ele ia proclamar o evangelho fazendo o que estava fazendo aqui? E aí Paulo vai lá e fala e exorta na cara. Não está de acordo com o evangelho. E mais pra frente, depois vocês vão lá estudar, há um concílio. E nesse concílio, por causa disso aqui, por causa de Paulo ir lá exortar Pedro, fica decidido que não se cobraria mais a circuncisão, não se cobraria mais usos e costumes dos judeus, dos novos convertidos. Seria cobrado apenas os 10 mandamentos. Seria cobrado apenas aquilo que Cristo pregou e deixou nos evangelhos. Usos e costumes não seria cobrado. Por causa disso aqui. Né? E aí o que acontece? Nós precisamos de mais Paulos. Precisamos de mais Paulos. Que não só orem, mas que vão lá, vigiem e se recusem a compactuar com aquilo que não testifica a palavra de Deus. Que não testifica. Eu não posso compactuar com o que não testifica. E aí muitos ficam numa zona do conforto achando o seguinte: mas cada um vai responder por si. Se é a sua liderança que está fazendo coisa errada, ela que vai responder. Então por que quando Davi contou as tribos morreram 40 mil homens? Devia ser só Davi. Não foi só Davi? Não foi Davi que contou as tribos? Não foi ele que pecou contra Deus, porque Deus falou para ele não contar as tribos, e ele foi lá e contou as tribos. E aí Deus foi lá e mandou ele escolher um castigo. E num castigo que ele escolheu, morreram 40 mil homens. 40 mil homens por causa do pecado de Davi, do rei Davi. Então você está achando que você vai ficar debaixo de autoridade, fora da palavra, e que você não vai pagar preço?